Os placebos superam os antidepressivos. A profusão de novos antidepressivos, que surgiram por volta do final dos anos 80, princípio dos anos 90, originaria uma controvérsia que acabaria, embora não imediatamente, por tornar os placebos mais dignos de respeito. Ao estudar uma meta-análise de 1998, que reuniu estudos publicados sobre os fármacos antidepressivos, o psicólogo Irving Kirsch, na altura da Universidade de Connecticut, ficou chocado com a constatação de que, em 19 ensaios clínicos duplos cegos aleatórios com mais de 2.300 pacientes, uma grande parte das melhorias não se devia aos fármacos antidepressivos, mas sim ao placebo. Kirsch decidiu servir-se da legislação Freedom of Information Act para aceder os dados dos ensaios clínicos não publicados conduzidos pelos fabricantes dos fármacos que, por lei, tinham que ser transmitidos à Food and Drug Administration. Kirsch e os colegas fizeram uma segunda meta-análise, dessa vez dos 35 ensaios clínicos realizados para 6 antidepressivos mais receitados e aprovados entre os 1987 e 1999. Analisando os dados de mais de 5.000 pacientes, os investigadores concluíram novamente que, em 81% dos casos, os placebos funcionavam tão bem como os populares fármacos antidepressivos Prozac, Effexor, Serzone e Paxil. Na maioria dos casos em que o fármaco tinha funcionado mesmo ou melhor, os benefícios eram tão insignificantes que nem chegavam a ter relevância estatística. Os fármacos só se revelaram mais eficazes do que o placebo nos casos de depressão grave. Como seria de esperar, o estudo de Kirsch provocou bastante alarido, embora muitos dos investigadores parecessem dispostos a rejeitar o placebo por razões acessórias. Apesar de uma boa parte da discórdia se centrar no fato de esses fármacos não serem muito melhores do que o placebo, a verdade é que os pacientes que participaram dos ensaios melhoraram com os antidepressivos. Os fármacos funcionaram, mas os pacientes que tomaram placebos também melhoraram. Em vez de entenderem o trabalho de Kirsch como prova de que os antidepressivos falhavam, alguns investigadores preferiram ver o copo meio cheio e entenderam os dados como uma prova de que os placebos funcionavam. Afinal, os ensaios proporcionaram provas impressionantes de que o ato de pensar que podemos melhorar de depressão pode realmente curá-la como um fármaco. Na realidade, os participantes do estudo que melhoraram com placebos estavam a produzir os seus próprios antidepressivos naturais, tal como, nos anos 70, os pacientes de Levine, a quem extraíram os sisos, tinham produzido seus próprios analgésicos. Kirsch limitara-se a trazer à luz do dia provas de que o corpo possui uma inteligência inata que lhe permite produzir uma vasta gama de complexos químicos naturais para se curar. É interessante constatar que a percentagem de pessoas que melhoraram a tomar placebos nos ensaios dos tratamentos para depressão foi aumentando com o tempo, tal como a resposta aos fármacos ativos. Alguns investigadores sugeriram que isso se deve ao fato de o público ter maiores expectativas em relação à medicação antidepressiva, o que, por sua vez, torna os placebos mais eficazes nos ensaios duplos cegos. A neurobiologia do placebo. Era só uma questão de tempo até que os neurocientistas começassem a utilizar sofisticados exames imagiológicos ao cérebro para observar em pormenor o que acontece a um nível neuroquímico quando se administra um placebo. Um exemplo é o estudo realizado em 2001 com pacientes de Parkinson que recuperaram capacidades motoras depois de receberem uma injeção de soro fisiológico que julgavam ser de medicação. O investigador italiano Fabrizio Benedetti, pioneiro na investigação do placebo, realizou um estudo idêntico da doença de Parkinson alguns anos depois, em que se conseguiu demonstrar pela primeira vez o efeito do placebo em determinados neurônios. Os seus estudos exploraram não só a neurobiologia da expectativa, como no caso dos doentes de Parkinson, mas também a neurobiologia a funcionar com o condicionamento clássico, a que Adler conseguira brevemente vislumbrar anos antes com as suas cobaias indispostas. Numa experiência, Benedetti deu aos sujeitos o fármaco sumatriptan para estimular a hormona do crescimento e inibir a secreção do cortisol.
mas, a certa altura, sem os pacientes saberem, começou a substituí-lo por um placebo. O investigador concluiu que, nos exames de imagiologia, o cérebro dos pacientes continuava a ativar-se nos mesmos locais em que se ativava quando eles tomavam sumatriptan, o que provava que o cérebro produzia efetivamente por si só a mesma substância, nesse caso, a hormona de crescimento. O mesmo se verificou com outras combinações de fármaco e placebo. As substâncias químicas produzidas no cérebro eram praticamente iguais às que os sujeitos começaram por receber na medicação para tratamento de problemas imunitários, distúrbios motores e depressão. Aliás, Benedetti até demonstrou que os placebos provocavam os mesmos efeitos secundários que os fármacos. Por exemplo, no estudo de placebo que utilizava narcóticos, os sujeitos que tomaram o placebo sofreram os mesmos efeitos secundários de respiração lenta e superficial, porque o efeito placebo imitou muito bem os efeitos fisiológicos do fármaco. Em bom rigor, o nosso corpo é efetivamente capaz de criar um vasto leque de substâncias químicas que nos podem curar, proteger da dor, ajudar a dormir profundamente, melhorar o sistema imunitário, fazer sentir prazer e até encorajar a apaixonar-nos. Pense no seguinte: se um determinado gene que já tenha se expressado, fazendo-nos produzir determinadas substâncias químicas em dada altura da vida, entretanto tenha sido desativado devido a um problema de estresse ou uma doença, levando-nos a deixar de as produzir. Talvez seja possível ativar novamente esse gene, porque o nosso corpo já sabe como fazer. Não sai daí para conhecer as investigações que o comprovam. Observemos esse processo. Os estudos neurológicos demonstram uma coisa extraordinária. Enquanto se tomar a mesma substância, o cérebro ativará os mesmos circuitos da mesma forma, memorizando o que a substância faz. A pessoa facilmente fica condicionada ao efeito de um comprimido ou de uma injeção específico por os associar a uma mudança interna que lhe é familiar por experiência. Em virtude desse tipo de condicionamento, o placebo ativa os mesmos circuitos integrados que o fármaco ativaria. Uma memória associativa suscita um programa subconsciente que estabelece uma ligação entre o comprimido ou a injeção e a alteração hormonal no organismo. Então, o programa pede automaticamente ao corpo que produza substâncias químicas idênticas às do fármaco. Não é espantoso? As investigações de Benedetti esclarecem ainda outra questão. Diferentes tipos de tratamento com placebo funcionam melhor com diferentes objetivos. Por exemplo, no estudo do sumatriptan, as sugestões verbais iniciais de que o placebo funcionaria em nada afetaram a produção da hormona do crescimento. Se utilizarmos os placebos para provocar respostas psicológicas inconscientes pela memória associativa, como, por exemplo, a secreção de hormonas ou a alteração do funcionamento do sistema imunitário, precisamos do condicionamento, mas, se utilizarmos placebos para alterar respostas mais conscientes, tais como o alívio da dor ou da depressão, basta uma simples sugestão ou expectativa. Assim, Benedetti insistiu no fato de que não existe uma só resposta do placebo, mas várias. O domínio da mente sobre a matéria. Em 2010, a investigação do placebo registrou uma extraordinária reviravolta com um estudo piloto conduzido por Ted Kaptchuk na Universidade de Harvard, demonstrando que os placebos funcionavam até quando as pessoas sabiam que estavam a tomar um placebo. No estudo, Kaptchuk e colegas deram um placebo a 40 pacientes com síndrome de colo irritável. Cada um recebeu um frasco cujo rótulo dizia claramente comprimidos de placebo, e foi informado de que este continha comprimidos de placebo feitos com uma substância inerte, como açúcar, com resultados comprovados noutros estudos clínicos, nomeadamente a melhoria dos sintomas através do processo de autocura mente-corpo. O grupo de controle consistia em 40 pacientes com a síndrome que não receberam comprimidos. Passadas 3 semanas, o grupo que tomava os placebos relatou 2 vezes mais alívio dos sintomas do que o grupo sem tratamento, diferença que Kaptchuk referiu ser comparável ao desempenho dos melhores fármacos reais para o tratamento. Esses pacientes não tinham sido induzidos a curar-se com base numa ilusão.
sabiam muito bem que não estavam a receber qualquer medicação. Tendo ouvido a sugestão de que os placebos poderiam aliviar os sintomas e acreditando num resultado independente da causa, os corpos foram influenciados a fazer com que os placebos funcionassem. Entretanto, uma versão paralela dos estudos que avalia o efeito da atitude, das percepções e das crenças abre caminho na atual investigação mente e corpo, demonstrando que algo aparentemente tão concreto como o benefício físico do exercício pode ser afetado pela crença. Um estudo realizado pela psicóloga Alia Crum e Ellen Langer, na Universidade de Harvard, em 2007, com a participação de 84 camareiras de hotel, é um exemplo perfeito. No início do estudo, nenhuma das camareiras tinha conhecimento de que as funções que desempenhavam no seu emprego excediam as recomendações da Direção Geral de Saúde para uma prática diária de exercício físico saudável, 30 minutos. Aliás, 67% das mulheres disseram às investigadoras que não praticavam exercício físico regularmente e 37% disseram que não praticavam nenhum tipo de exercício físico. Depois da avaliação inicial, Crum e Langer dividiram as camareiras em 2 grupos. Ao primeiro, explicaram não só a relação entre a atividade que praticavam e o número de calorias que queimavam, mas também que praticavam exercício físico mais do que suficiente só no cumprimento das suas funções laborais. Ao segundo grupo, camareiras que não trabalhavam nos mesmos hotéis onde trabalhavam as do primeiro grupo e que, portanto, não poderiam obter nenhum benefício em termos de informação, não explicaram nada. Um mês depois, as investigadoras concluíram que no primeiro grupo registraram reduções de peso numa média de 900 gramas de percentagem de gordura corporal e de tensão sistólica numa média de 10 pontos, muito embora as camareiras não tivessem praticado exercício físico adicional fora do local de trabalho, nem alterado os hábitos alimentares. O outro grupo, que cumpria as mesmas funções que o primeiro, não registrou praticamente nenhuma alteração. Essa investigação fazia eco de outra anterior, realizada no Quebec, onde um grupo de 48 jovens adultos participou num programa de 10 semanas em que praticava exercício físico aeróbico 3 vezes por semana, em sessões de 90 minutos. O grupo foi dividido em 2. A primeira metade dos sujeitos, os instrutores disseram que o estudo visava especificamente melhorar as suas capacidades aeróbicas e o bem-estar psicológico. A segunda metade, que constituía o grupo de controle, referiam apenas os benefícios físicos da aeróbica. No fim das 10 semanas, os investigadores concluíram que ambos os grupos tinham aumentado a capacidade aeróbica, mas que, ao contrário do grupo de controle, os sujeitos do teste também tinham registrado um aumento significativo de autoestima, uma medida do bem-estar. Tal como demonstram esses estudos, a nossa tomada de consciência por si só pode produzir efeitos físicos significativos no corpo e na saúde. O que sabemos, a linguagem utilizada para definir o que iremos sentir e a forma como atribuímos significado às explicações que nos dão afetam a nossa intenção. E quanto mais forte for a nossa intenção em relação ao que fazemos, melhores serão os resultados. Em suma, quanto mais aprender sobre o que e o porquê, mais fácil e eficaz se tornará o como. A minha esperança é que este livro faça o mesmo por si. Quanto mais souber o que faz e por que o faz, melhores resultados tenderá a obter. Também atribuímos significado a fatores mais subtis, tais como a cor dos medicamentos que tomamos e a quantidade de comprimidos que ingerimos, como demonstra um estudo mais antigo, mais clássico, na Universidade de Cincinnati. Nesse estudo, os investigadores deram a 57 estudantes de medicina 1 ou 2 cápsulas cor-de-rosa ou azul, todas inertes, embora informassem aos alunos de que a cápsula cor-rosa era estimulante e as azuis sedativos. Os investigadores relataram o seguinte: 2 cápsulas produziram mais mudanças visíveis do que uma, e as azuis estavam associadas a mais efeitos sedativos do que a cor-de-rosa. Com efeito, os estudantes consideraram as cápsulas azuis 2,5 vezes mais eficazes como sedativos do que as cor-de-rosa, apesar de todas as cápsulas serem placebos. Investigações mais recentes demonstram que as crenças e percepções também podem afetar as taxas de desempenho mental em testes normalizados. Num estudo realizado no Canadá em 2006,
220 estudantes femininas leram relatórios falsos dizendo que os homens tinham mais 5% de vantagem sobre as mulheres em matemática. O grupo foi dividido em duas partes. Uma leu que a vantagem derivava de fatores genéticos recém-descobertos e a outra que resultara do fato de os professores do primeiro ciclo tenderem a estereotipar os meninos e as meninas. Então, os sujeitos receberam um teste de matemática. As mulheres, a quem foram dada a informação de que os homens tinham uma vantagem genética, obtiveram pontuações mais fracas do que as mulheres, a quem fora dito que a vantagem masculina se devia à estereotipagem. Por outras palavras, impulsionadas a pensar que a sua desvantagem era inevitável, as mulheres funcionavam como se de fato estivessem em desvantagem. Um efeito semelhante foi documentado com estudantes afro-americanos, conhecidos por terem pior classificação do que os brancos, tanto nos testes de vocabulário, leitura e matemática, como no Scholastic Aptitude Test, mesmo sem a intervenção do fator socioeconômico. Na verdade, o estudante negro médio obtém resultados 70% a 80% inferior ao dos estudantes brancos da mesma idade nos testes padronizados. O psicólogo social Claude Stelli, da Universidade de Stanford, explica que isso se deve a um efeito chamado ameaça do estereótipo. As suas pesquisas indicam que os estudantes que pertencem a grupos negativamente estereotipados demonstram pior desempenho se estiverem convencidos de que serão avaliados à luz desse estereótipo do que se não se sentirem esse tipo de pressão. No estudo pioneiro de Stelli, conduzido com Joshua Arachon, os investigadores deram uma série de testes de raciocínio verbal a estudantes do segundo ano de Stanford. Uns receberam instruções que impulsionaram o estereótipo de que os negros têm piores classificações do que os brancos, dizendo que o teste visava avaliar-lhes as capacidades cognitivas, enquanto os outros foram informados de que o teste não passava de uma ferramenta de pesquisa insignificante. No grupo em que se impulsionava o estereótipo, os negros obtiveram classificações inferiores às dos brancos, com as mesmas classificações no SAT. Quando os estereótipos não eram impulsionados, o desempenho dos negros e dos brancos, com as mesmas classificações no SAT, eram igual, prova de que a sugestão não fazia diferença substancial. Impulsionar é, essencialmente, quando alguém, algum lugar ou alguma coisa no nosso ambiente, por exemplo, fazer um teste, desencadeia todos os tipos de associações que temos integrados no cérebro, que as pessoas que classificaram esse teste pensam que os estudantes negros têm piores classificações do que os brancos, levando-nos a agir de determinadas formas, não ter uma classificação tão elevada, sem estarmos cientes do que estamos fazendo. Chama-se impulsionar, porque funciona como impulsionar uma bomba. O sistema precisa de já conter água para a poder sair por impulsão. Assim, nesse exemplo, a ideia ou crença de os outros esperarem que os estudantes negros tenham uma classificação inferior à dos brancos é como a água que já está no sistema, está lá sempre. Quando fazemos qualquer coisa para estimular o sistema, agarrar na pega da bomba ou fazer o teste, estimulamos todos os pensamentos, emoções e comportamentos relacionados e provocamos precisamente a saída daquilo que sempre esteve à espera de sair, seja água, no caso de uma bomba, ou piores classificações, no caso de um teste. Pondere um pouco. A maioria dos comportamentos automáticos que a impulsão suscita é produzida por programação inconsciente ou subconsciente, que, em geral, acontece nos bastidores da nossa consciência alerta. Seremos nós, então, impulsionados inconscientemente o dia inteiro, sem sequer o sabermos? Stelli também produziu esse efeito com outros grupos estereotipados. Quando deu um teste de matemática a um grupo de homens brancos e asiáticos bons nessa disciplina, com efeito, os brancos a quem for transmitido que os asiáticos se saem ligeiramente melhor do que os brancos no teste, não obtiveram tão bons resultados como os brancos do grupo de controle, a quem não foi transmitido nada. A experiência de Stelli com estudantes femininas com fortes competências à matemática apresentaram resultados idênticos. Mais uma vez, sempre que os estudantes tinham a expectativa inconsciente de obterem piores classificações, era de fato isso que acontecia. A grande questão por detrás da investigação de Stelli acaba, então, por ser bastante profunda. A noção de nós próprios, que fomos condicionados a ter
e a ideia que os outros fazem a nosso respeito, que nos programaram para ter, afetam o nosso desempenho e até a nossa taxa de êxito. O mesmo se aplica aos placebos. Tudo aquilo que nos condicionaram a acreditar que acontecerá quando tomarmos o comprimido. E tudo aquilo que julgamos que as pessoas que nos rodeiam, incluindo os médicos, esperam acontecer quando o fazemos, influencia a resposta do nosso corpo ao comprimido. Será possível que muitos comprimidos ou até cirurgias possam funcionar, mesmo melhor por sermos repetidamente impulsionados, formados e condicionados a acreditar nos seus efeitos, quando, se não fosse o efeito placebo, esses fármacos poderiam não funcionar tão bem ou nem sequer funcionar?